zera. Isso aqui é semente. E ali estão todos os códigos, porque justamente numa semente você vai ver todos os códigos genéticos, é o genoma ali, em toda a estrutura das células nessa genética, onde vai ser dada a continuação da própria espécie. Você vê semente, o espermatozoide de uma semente, o óvulo de uma semente, o que mais? As próprias sementes das plantas, e elas devem ser as que vão proliferar e multiplicar e dar sequência àquilo que é chamada de espécie. Aí nós falamos do famoso DNA, ácido desoxirribonucleico, e temos essa naturalidade acontecendo no dia a dia, nas pessoas, nas plantas, nos animais, enfim. Só que existe uma semente na genética do reino, ou seja, é uma semente espiritual, vou colocar aqui, espiritual. Logicamente, quando você recebe a Cristo, você entra nesse caminho. Agora você vai ter que buscar. Você recebe a Cristo, é salvo, mas você vai ter que buscar o reino. Por isso, o próprio Yeshua disse, buscar primeiramente o reino de Deus, vai ter que ser buscado. E nós sabemos que em qualquer estrutura, né, onde há semente, nós temos uma célula, e dentro desse núcleo aqui, no núcleo, nós temos os cromossomos. Eu sempre faço esse desenho dos cromossomos, que são 23 do pai, 23 da mãe, e aí vem o espermatozoide e a fecundação, e aí começa a vida, onde começa a divisão, multiplicação, mas tudo começa com os cromossomos. Aqui está o DNA, gente do céu. Ó, sempre faço esse desenho aqui. Esse filamento, os cromossomos que são microscópicos, são como se fossem filamentos, um novelo de lá onde tem os códigos do DNA. Então temos um DNA de Deus. Isso é algo maravilhoso. E esse DNA que você tem dos seus pais, da sua mãe, que te dá herança pecaminosa, precisa também agora se manifestar um DNA espiritual, numa semente espiritual zerra, e aqui está a multiplicação. Já percebeu, por exemplo, que há sementes que têm um sabor meio estranho? Há sementes que podem ser consumidas, com certeza. Mas, por exemplo, a semente da maçã tem um sabor azedo, tem algumas coisas que são amargas, enfim, tem... Por quê? Porque há algumas sementes que não podem ser consumidas. Quando você está comendo a semente, ela está te avisando, você não pode comer a semente, você tem que semeá-la. Esse é o grande problema, quando nós comemos a semente, nos tornamos devoradores de semente. Até a semente como trigo, como milho, era proibido comer toda a semente, se separava uma parte, tanto para dizimar, para ofertar, e se separava uma parte para semear novamente, para que se desse continuidade à espécie. Dentro de um fruto, querido, uma maçã, por exemplo, tem algumas sementes. Dentro de uma maçã tem algumas sementes, mas dentro de uma semente tem milhões de maçãs. Vou falar de novo. Dentro de uma maçã tem algumas sementes, mas dentro de uma semente tem milhões e milhões de maçãs. Até quando alguém corte essa semente. Por quê? Se eu pego essa semente e planto, vai surgir um pé de maçã, muitas maçãs com muitas sementes, e dessa semente, novos pés de maçã, novas maçãs. Isso vai se multiplicando desde a criação até os dias de hoje, essa multiplicação. E quantas espécies estão extintas? Por quê? Porque não houve mais multiplicação. Espécies de animais, porque não houve mais essa proliferação, essa multiplicação em sequência nessa genética. Então, o reino precisa de alguém para dar continuidade à genética do reino, à virtude do reino, porque ele precisa levantar o quê? Vou colocar em vermelho, precisa levantar um novo ser regenerado, e seria um herdeiro. E nós somos herdeiros do reino. Por favor, é necessário entender que com esse DNA passamos a ser herdeiros. Se eu não entendo a genética do céu, eu nunca vou reprogramar minha mente, nunca vou entender os propósitos de Deus, vou entender o desígnio da minha denominação, que isso não leva a nada, a não ser ao enclausuramento, a bolha. Eu sempre digo que tem que estourar essa bolha. Os moveres humanos da religião, isso não leva a nada a não ser ao fechamento e à limitação.
porém você deve extrapolar para você ser herdeiro e receber a herança da glória. Não lá no céu um dia, não. É agora, eu nessa terra onde minha vida, minha família, minha esposa, meus filhos, minha casa, minhas finanças, onde eu colocar a mão, tem que ter essa renovação de mente, essa transformação e entender que eu sou herdeiro. Tomara que você esteja fazendo os 21 dias de meditação, de clamor, declarando versículos, meditando, elevando a sua mente para Cristo e assumir a sua postura de transformação. Isso é algo fantástico. Lembra da roda da vida? Veja em que área você se perdeu. Isso é importantíssimo, gente. Então, agora eu tenho que ser herdeiro. Somos herdeiros e co-herdeiros juntamente com Cristo. Cristo nos deu essa herança e pela genética nós somos reconhecidos pelo céu. Há vários filhos, às vezes, que são naturais, foram abandonados pelos pais, os pais são ricos, são famosos, e os filhos fazem questão de fazer exame de DNA. Há casos assim. Para quê? Para fazer parte da herança. Eu sou filho, tenho direito. Pronto. Assim também no reino dos céus. O reino dos céus só reconhecerá aqueles que têm o DNA, aqueles que entenderam o processo do que é a busca do reino. A herança do reino virá só para aquele que tem a genética do reino. Isso não te ensinam nas igrejas, querido. Isso é ensinado porque o sistema é ensinado aqui pela misericórdia, mas o sistema religioso não quer que você saiba. Porque o sistema quer aprisionar, quer ter súditos. É por isso que nós encontramos muitos papas espirituais, muitos monarcas que se dizem pastores, bispos, apóstolos, porque eles querem ser ovacionados e querem oprimir e manter o povo subjugado a ele, e não querem ser servos, sendo que o próprio mestre, ele abdicou da glória e veio até aqui e veio como servo e foi até a morte de cruz, como diz Paulo em Filipenses. E ele pegou a toalha e a bacia para ser exemplo. E ninguém quer ser isso. Todo mundo quer ser o pomposo líder da denominação que vai viver com regalias, vai viver com uma redoma. E todo mundo dentro da bolha servindo. Isso é algo maligno. O reino é muito mais do que isso. O reino é muito mais glorioso do que isso. Então, nós temos o genoma espiritual. E esse genoma espiritual, nota essa palavra aqui importante. Genoma. É toda a estrutura, né? Toda essa composição genética, o conjunto do material genético que compõe um ser um vegetal, ser um fruto, ser um animal, ser um ser humano. E ali estão todas as características no DNA, os códigos das características de como eu vou herdar aquilo que é a genética do meu pai e da minha mãe, começando pela natureza pecaminosa. Né? E aqui o Senhor já tinha, quando há fecundação, o Senhor no Salmo 139 já estava te olhando. Salmo 139, 16, se não me engano está escrito. Quando eu estava informe, isso aqui não tem forma nenhuma. Era um zigoto, um ovo que houve fecundação aqui. E o que acontece? Aí começa a ação dos cromossomos a se multiplicar e aí já é uma genética de uma mistura que vem do pai e da mãe, 23 de cada um. 23 de cada lado, e se forma um novo ser, e é uma mistura, onde vai puxar um pouco do pai, puxar um pouco da mãe, é 50% de cada lado, e estava informe dentro do útero, e ali Deus já lançou a genética do reino, e está ali a herança gloriosa. Agora a pessoa tem que receber a Cristo. Uma vez que ele recebe a Cristo, desperta, ative essa genética que está aqui. Vou falar aquilo que eu sempre falo. Os indígenas nunca conheceram a Cristo, os indígenas nunca, talvez, conheceram a verdade do Evangelho, povos tribais escondidos. E quando chegaram lá, sempre havia gente adorando, cultuando algo, porque já dentro do homem, intrinsecamente, a necessidade de buscar uma deidade. Todas as tribos que você, nas ilhas mais remotas, você vai encontrar tribos adorando o sol, a lua, a pedra, a montanha, o fogo, o vulcão. Por quê? Porque é uma necessidade, ou seja, isso já está aqui no DNA, há algo maior, há algo sobrenatural e, logicamente, não há revelação. Quando Cristo se revela, se desperta a genética espiritual e eu descubro quem eu sou e aí começo a viver uma vida, logicamente, de herdeiro do reino. Eu preciso ser herdeiro do reino.
Aí você tem que ver o que são sementes. Vamos ver o que são sementes? Olha só. Você entendeu isso? Vai estar tudo na apostila. Semente nessa genética. Você sabe que através de uma semente você foi gerado e através de uma semente, querido, uma semente que alcançou você, vão vir gerações, gerações, gerações. O que são sementes no mundo espiritual? Vou falar. Número 1, pensamentos. A maneira como pensamos. 2, palavras. 3, atos ou atitudes. 4, hábitos. E vou colocar aqui 5, oferta. Por que ofertas? O que seria ofertas? Oferta seria, logicamente, doar algo. Ofertas existiam no passado de machos, cabrios, de cordeiro, ofertas de sacrificiais como cereais, ofertas mexidas, enfim. Só que ofertas é o que nós doamos, vou colocar aqui, doamos. E não estou falando só de ofertinha lá na igreja, não. É doação, doação. Se você, por exemplo, ama alguém, se doa para alguém, se você ajuda alguém, está doando-se para alguém, doações, tudo que você entrega são semeaduras. Então, olha, sementes são pensamentos, palavras, atitudes, atos, hábitos e ofertas. Coisas que nós entregamos, doamos. Tudo isso são sementes no mundo espiritual e tudo isso, logicamente, haverá um resultado. Haverá colheita. Então, haverá colheita. E qual será a colheita se eu encaixo meus pensamentos, minhas palavras, minhas atitudes, meus hábitos, minhas ofertas, o que doamos? Será oferta para ajudar alguém? Será para ajudar a obra de Deus? Será oferta para abençoar alguém? Será oferta para doar amor, para doar um abraço? Um abraço vai ser uma doação. Então, logicamente, incondicional. Vamos ter colheita, colheita, colheita. E essa colheita precisa ser a glória da herança do reino. Essa colheita é a glória da herança do reino. E aí eu preciso entender, porque essa ação gloriosa de pensamentos, palavras, atos e hábitos precisa ser envolvida. Uma palavra gloriosa que eu chamo de a fonte para entender o reino. Que é o Tzedek, a justiça. Olha isso aqui, entenda isso, é o Tzedek. Tzedek, Tzedek em hebraico, Tzedek é justiça. Justiça. Por isso a palavra diz claramente, o próprio Messias, o próprio Mashiach falou, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. A justiça anda junto com o reino. Porque a justiça é o encerramento do que é minha vida de pensamento, minha vida de palavra, minha vida de ato, minha vida de hábito, minha vida de ofertas como herdeiro diante do Senhor. Então eu tenho que ter justiça. Justiça. A justiça me leva à essência do reino. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Se o reino vê justiça nos meus pensamentos, se o reino vê justiça nas minhas palavras, se o reino vê justiça nos meus atos, meus hábitos e minhas ofertas, Caim entregou uma oferta, maravilhoso, mas não havia uma genética boa, não havia um DNA de justiça, de reino, e foi reprovado. Então, o ser é justiça. E essa justiça é o que vai fazer proliferar a semente. Gente do céu, presta atenção. Vou falar de novo. A justiça é o que faz multiplicar a semente. Você vai se maximizar e você vai sair da genética, da herança do teu pai, da tua mãe, de pobreza, de lamúrias, de pecado, de angústia, de dor. E você tem que rejeitar esse DNA não te pertence mais. Ah, que eu vim de uma família pobre, não te pertence mais. Ah, que minha mãe divorciou, isso não te pertence mais. Ah, que eu fui violentado, fui violentada, não te pertence mais. Tudo que é carnal, maligno, pecaminoso, destruição, fora. Vem a genética, não da injustiça, mas da justiça que é do reino.
Jesus falou, buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Não disse o reino de Deus e seu amor, o reino de Deus e a sua alegria, o reino de Deus e a sua bondade. Ele não falou isso, mas falou justiça. Justiça, porque quem tem justiça vai ter tudo. Vai ter amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, envolvendo tudo que é poder, glória, frutificação do Espírito. E eu tenho que analisar isso. Por isso que eu preciso fazer meditação, segundo a palavra. Por quê? Porque depois eu vou declarar isso, depois eu vou atuar, depois eu vou criar hábitos de reino e ofertas, vou me doar. Vou me doar. Olha só, quando o reino vê que eu pensei, vamos supor que eu quero prosperidade financeira, vamos supor. O reino vê que eu vou ser canal e ele vai começar a derramar prosperidade na minha vida. Todo mundo quer prosperidade. Ou tu quer miséria? Não, tu quer prosperidade. E o reino vai se derramar. É porque meus pensamentos são de prosperidade, minhas palavras são de prosperidade, meus atos são não de pobre, meus hábitos são de prosperidade, e principalmente comigo na oferta, eu me dou, vou me doar. Se eu estou abençoando alguém, se eu estou ajudando a obra do reino, se eu coopero com o orfanato, se eu ajudo uma família, se eu sou mão aberta para abençoar, pronto, o reino vê e faz a leitura de que a prosperidade tem que vir, e ele vai me dar recursos, e tudo vai começar a converger para quê? Para que venha, você vai se tornar um imã de atração. Você vai atrair coisa do reino e vai vir bênção, pensamentos, palavras, vão vir pessoas, vai vir dinheiro, vai vir prosperidade. Por quê? Porque você tem o fluxo do pensamento, palavras, atos, hábitos, oferta, e você se doa, e você vai doando isso da colheita vem a glória do reino na sua vida. Muitas pessoas começam a perceber que você é uma pessoa abençoada, que você é uma pessoa do reino, teus filhos começam a perceber que você é uma pessoa diferente, e muitos vão entender a glória, porque verá uma colheita. Por isso diz dos teus filhos, e os filhos dos teus filhos, teu neto, teus bisnetos. Por isso diz Abraão, Isaac e Jacó, um Deus geracional. Veja Mateus, quando é apresentado o rei Jesus em Mateus, a primeira coisa que apresenta é a geração, a genealogia desse rei. Os reis têm genealogia, os homens nobres têm genealogia. Eu sei quem foi meu bisavô, tanto por pai e por mãe. Meus pais me passaram isso. Os avós deles, que são meus bisavós, que já faleceram, geraram meus bisavós, geraram meus avós. Os meus avós geraram meus pais geraram eu, a minha pessoa, me geraram e eu gerei meus filhos. Então, meus filhos sabem os nomes dos tataravós. Isso é fantástico. Porque pessoas nobres precisam saber de onde vieram. Nós viemos do Chile, mas precisam saber. Olha, tem gente que nem sabe nem o nome do pai. Tem gente que nem sabe o nome da mãe, nem sabe o nome do avô. Está perdido no tempo. Bom, isso é genética humana, mas na genética espiritual do reino, você passa a receber a herança direto da glória. Não interessa agora quem é teu pai, teu avô, teu bisa, teu tátara, teu penta, teu hexa, teu hepta, não interessa. O que interessa é que você é herdeiro do reino. E você vai se munir. Estas palavras, esses pensamentos, palavras, atos, hábitos e ofertas, vai ter colheita. Eu vou apagar aqui um pouquinho a colheita, mas elas têm que vir, sabe, dos fatores que te regeneram. 3 fatores importantíssimo. Por isso você nunca deve se desapegar desses 3 fatores e nunca deixar de pensar, falar em suas atitudes, hábitos e oferta deve estar. 3 coisas. 1, 2, 3. Que são os agentes de regeneração espiritual. Eu sei que você está entendendo. A apostila vai estar bonita. Primeiro agente de regeneração, logicamente, Cristo Jesus traz isso. Cristo Jesus é o caminho, o que te dá acesso. Agora, esses agentes são, primeiro, a palavra, o Espírito Santo e também o sangue. O sangue de Cristo, aleluia. Olha só, 3 coisas, palavra, Espírito Santo e sangue. Então, nos teus pensamentos, isso é mudança de mente.
Por isso você sempre tem que estar meditando. Lembra a sequência dos 21 dias de meditação? Pensamento. Se você quer mudar para uma vida de bênção, se você quer cura, você vai ter que ter nos teus pensamentos palavra, versículo de palavra de manhã, tarde à noite, palavra de manhã, tarde à noite, palavra, de dia e noite, palavra. Nas suas palavras, você tem que decorar e falar esses versículos. Em atos, você tem que praticar essa palavra nos teus hábitos. A palavra deve estar presente. E em tudo que você doa, a palavra tem que se cumprir em você. O Espírito Santo, você tem que conhecer a pessoa do Espírito Santo, pensar no Espírito Santo, falar com o Espírito Santo, agir dirigido pelo Espírito Santo, os teus hábitos ungidos e santificados pelo Espírito Santo e na tua doação, nas tuas ofertas. Repito, oferta não é somente o dinheirinho que você dá na caixinha da igreja, não. Ofertas são doações. O Espírito Santo deve estar presente. Você tem que ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo e ele vos guiará a toda a verdade e toda a justiça. Anote esse versículo aí. Ele vos guiará. O próprio Cristo falou isso, prometeu. Ele é o Paracletos, ele vos guia. A questão do sangue. O sangue é purificador porque Cristo derramou seu sangue. Nos meus pensamentos, quanta coisa maligna vem. Eu tenho que falar, o sangue de Cristo tem poder. Porque vencemos a natureza humana maligna, satânica, do DNA maligno. Meus pensamentos, minhas palavras, deve estar a própria declaração, o sangue de Cristo tem poder. Não banalizando, mas falando com autoridade. Nos meus atos, eu tenho que ter o poder do sangue me perdoando se eu pecar. O sangue nos meus hábitos deve estar me purificando e eu tenho acesso a Cristo. E nas minhas ofertas deve estar presente o sangue. De que maneira? Ou seja, o sacrifício de Cristo, porque antigamente o sangue estava presente nas ofertas, degolando o cordeiro. Agora Jesus já morreu e esse sangue precioso está nas minhas ofertas. O sangue eu me dou como Cristo se doou. Por exemplo, se alguém me fez um mal, eu vou ter que fazer uma oferta. O que eu vou doar para ele? Ódio? Vingança? Não posso. Eu tenho que doar perdão, porque Jesus perdoa. Ele é o sangue. Ele é o cordeiro que purifica de todo pecado. Essa é a glória desse sangue. Então, esses 3 agentes regeneradores. Olha o que diz Tiago 1,18. Tiago 1,18, se referindo à palavra. Em relação ao Espírito, Romanos 8,14 em diante. Romanos 8,14 em diante. Vou ler alguns versículos sobre isso. E o sangue, 1 de João 1, 7 ao 9. 1 de João 1, 7 ao 9. Vamos ler Tiago 1,18 nos referindo à palavra. Tiago 1,18. Porque essa palavra gloriosa é a que realmente te regenerou. É a palavra gloriosa. Tiago 1,18. Diz assim, segundo a sua vontade, ele nos gerou. Ah, meu Deus, isso é semente, é geração nova. Nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Nós estamos em primazia. Cristo é a primícia dos que morreram e ele nos trouxe como um cesto do Homer, da contagem de Shavuot, que é a festa de Pentecostes. Quem sabe do que eu estou falando? Você passa a ser o homem. Uma é a semente que morre, que é Cristo, ele nasce, primícia dos que dormem, dos que morreram, ressuscitou, só que ele nos traz na ressurreição juntos e nascemos novamente com Cristo, ressurgimos com Cristo. Então, a palavra nos gerou, nos regenerou. Romanos 8,14. Olha o que diz aqui em relação ao Espírito. Romanos 8, Paulo fala muito sobre essa regeneração, essa santificação e como o Espírito com o nosso Espírito do homem se comunica. 8,14 em diante diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos. Filho é genética, o filho é herdeiro. Então o Espírito tem que te testificar. Por isso você tem que procurar o relacionamento com o Espírito, a busca do Espírito, os dons do Espírito, a frutificação do Espírito. Entenda isso, por favor. Porque não recebesse o espírito de escravidão, para outra vez estarmos em temor, mas recebesse o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, co-herdeiros juntamente com Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Vai até o 17, então. 14 é o 17, vai estar lá na apostila.
Coisa linda. Então você tem a herança, essa herança está dentro de você, reivindique isso. Você tem que falar, pela palavra eu sou regenerado e sou filho, pelo Espírito Santo. Diga, Espírito Santo me guia até a herança, me guia até o tesouro que eu tenho por herança. E o sangue de Jesus, se há algo maligno, diga, o sangue de Cristo tem poder, o sangue me purifica. Cometeu algum pecado, o sangue desse advogado que morreu na cruz me limpa. E eu tenho acesso à vida eterna e à glória que precisamos ter. Lembrando que vida eterna não é somente lá na glória, aqui começa a herança do reino.